Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Beleza? Acho que hoje o papo aqui é comunicação. Bruxaço tá aqui comigo, grande Gabriel Rabeixe, ele que é diretor regional da NDTV Record. Bruxão, que prazer ele receber aqui mais uma vez, bater um papo, tudo bem? Tudo bom, mano? Muito obrigado, um prazer estar contigo aqui na 92, né? Uma rádio que eu sempre escuto. Ah, você é fã, né? Você é fã de verdade, você não esconde. Isso não dá problema com o Petrelli, né? Não, de boa, né? Não, de jeito Até nenhum, porque se ele tivesse aqui, ele escutar também, né? Ah, com certeza. Ele tem bom gosto, a gente sabe que ele tem bom gosto. Mas é isso, né? A gente... o mundo da comunicação é assim, né? Ô, Bruxo, me diz uma coisa, a gente praticamente a 92 e a ND completam um aniversário muito próximas, né? As duas têm chegando aos 5 anos aí. O que você aprendeu, né, sobre o mercado de comunicação de Criciúma, né, nestes 5 anos? Você vem de um mundo completamente diferente de Criciúma. Você caiu de meio de paraquedas aqui. Como é que foi essa sua adaptação, esse entendimento? A minha adaptação foi aos poucos, né, mano? Eu já tinha uma experiência, porque a gente tocava sucursal aqui, né? Tá. Então a gente tinha uma sucursal aqui que transmitia o sinal de Florianópolis. A gente tinha uma equipe de jornalismo aqui. Explica o que é a sucursal pra galera entender. Perfeito. A diferença de uma sucursal é que a sucursal, ela normalmente tá ligada a uma rede. Hoje nós temos uma sucursal em Tubarão. Tá. Então a gente tem uma equipe de reportagem lá que produz e cobre toda a Murel. Tá, né? Mas a emissora tá aqui, a emissora tá em Criciúma. A sucursal ligada a uma emissora. A sucursal é sempre ligada a uma emissora, é uma estrutura um pouco menor, né? Na verdade, bem menor, né? Geralmente uma salinha só, né? É porque quando você tem uma emissora como nós temos aqui, a gente tem uma programação regional. Então a gente tem 6 emissoras da Record no estado, né? Cada uma delas fala o seu balanço geral, o seu Ver Mais. Cada uma tem o seu programa, né? Cada uma tem o seu programa, porque a gente entende que, né, Santa Catarina é um estado atípico e como é que a gente vai ser relevante? Né? Como vocês aqui, a gente precisa estar perto da comunidade, fazer a comunidade se enxergar nos nossos veículos de comunicação, seja na TV. Mas você tocava a sucursal aqui já? Como é que era? Tocava a sucursal, vinha uma vez por mês aqui, tinha uma equipe aqui. Mas vinha uma vez por mês não é viver, né? Não é viver, exatamente isso. Daí você tinha experiência, né? Você consegue conhecer as coisas boas da cidade, visitar os clientes, né? Mas você não vive, é diferente de quando eu vim pra cá, me associei a uma Pituba, né? Tenho cadeira no Tigre, né? É que como é que você vê uma vez por mês, você é visita. É isso. Né? Você é visita, todo mundo trata a visita bem. É exatamente isso. É verdade, cara, é verdade, pô. Né? Como um bom guloso, eu já conheci os restaurantes, né? É isso que dá pra você conhecer, os clientes, os restaurantes, é isso, né? Mas morando aqui daí é diferente, daí você começa a viver realmente a cidade, intensamente, né? A cidade, a região, né? E daí você vai vendo as características que existem na nossa cidade. Você começa a valorizar também o lugar de uma maneira diferente, velho, que você começa a viver nele assim, peraí, tem mais coisa do que eu imaginava. Claro, não, vou te dar um exemplo, mano. Eu vim pra cá, né? Um dos nossos cinegrafistas, o Léo, né? Você conhece o Léo? Tava no estúdio um dia, né? E ele veio de Porto Alegre também, então ele, né, torce pro Inter, né? Que nem eu. E daí ele chegou pra mim e falou: ô chefe, fala pro João Paulo qual é que é o time que tu torce, não sei o que. Cara, eu torço pro Tigre. Ele, como assim? Eu falei, cara, eu vivo aqui, né? Eu mudei com a minha família pra cá. Né? Então, né, já tinha uma afinidade com o Tigre antes, né? Eu já gostava do Tigre, sempre gostei do Tigre. Por que será, né? Um colorado, por que gosta do Tigre? E ninguém sabe por que um colorado gosta do Tigre, pô. Tem essa relação, mas não só pela questão do futebol, não só em função de 91, mas por uma relação de jogadores que o Inter e o Criciúma sempre trocaram, né? Essa questão da pegada mais, essa pegada de garra, de raça, né? Alguma coisa mais popular que, né? Então, por isso, né, essa identificação, né, coisa que você não tem com o Avaí, com o Figueirense, por exemplo, né, e eu sempre tive com o Criciúma, tanto que a primeira vez que eu fui morar em Florianópolis, perguntaram aí, vai torcer pra Avaí e Figueirense? Eu falei, cara, eu gosto de um time de Santa Catarina, chama-se Criciúma, e eu nem conhecia Criciúma, mano. Você foi pra Floripa quando? Cara, a primeira vez em 2002. Como todo bom gaúcho, você veio morar em Santa Catarina. Como padrão do gaúcho, você veio morar aqui, né? Vim morar aqui, né? Mas você foi pra TV já? Como é que foi 2002? Fui pra TV, fui pro nosso grupo. Já foi pro grupo já? O grupo era Rede SC,
né? Rede SC, eu lembro disso aí. Nós transmitíamos a programação do SBT até então. No Paraná a gente sempre foi Record, e em Santa Catarina até 2008. Tinha essa loucura, então? A gente era SBT. Tá. Né? Então, quando a gente mudou a bandeira para Record aqui, a gente já tinha uma rede, por isso que a gente tem 7 emissoras de TV aqui. Porque a Record News é em TV aberta na malha que era nossa. Bruxo, me explica aí uma curiosidade de verdade minha como comunicador. Como é que é essa relação, né, da emissora, né, do estado com a grande emissora, sabe? Como é que funciona isso, a relevância? Com a cabeça de rede. A cabeça da rede. Então, como é que funciona isso, cara? Perfeito. A relação, mano, a gente tem uma relação maravilhosa com a Record, por uma questão de confiança. Primeiro porque a gente já era, né, no Paraná a gente já tinha a bandeira da Record. Né? Quando a gente mudou aqui, nós viramos o maior fornecedor de conteúdo da Record no Brasil, a maior afiliada da Record, né? Fazendo a mesma coisa que a antiga RBS fazia, né? Os dois estados, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então, primeiro que a gente já tinha um bom conceito com eles. Hoje nós somos o maior grupo de televisão que faz conteúdo regional no Brasil. Somando essas 6 emissoras da Record, a gente produz, né? Como a gente tem a produção estadual e a produção regional em cada uma das nossas emissoras, a gente produz mais de 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, de conteúdo regional. Isso dá um chequezinho a mais, né? Os caras olham com mais carinho, né? É isso, né? E por ter uma afinidade muito grande, por eles nos conhecerem, a gente termina tendo muito espaço. Então, o que é bacana? É que a gente consegue levar as coisas da nossa terra pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro. Eu vou te dar um exemplo, mano. Antes da gente inaugurar, uma semana antes de inaugurar, teve aquele fatídico assalto do Banco do Brasil. Né? Era uma semana antes da nossa inauguração. A gente inaugurou no dia 8 de dezembro, né? E o que aconteceu? Fomos pra rua, fomos produzir material. No dia seguinte, meu telefone tocando, WhatsApp, meus amigos no exterior perguntando o que tinha acontecido, se eu tava bem, né? Os outros pegando o pé, né? Dizendo que eu já cheguei aprontando, mas enfim, não é o que a gente gostaria de dar, mas assim, o que foi produzido aqui pela nossa equipe, a gente mandou para 150 países no mundo e para 115 emissoras da Record no Brasil inteiro. Então, assim, isso é muito legal, muito bacana, né? Ano passado a gente conseguiu fazer uma parceria bacana com a Tomada de Laguna, por exemplo. O Guerreiro, que é o vice-presidente de jornalismo da Record, falou: Gabriel, o que você precisa? Eu falei: cara, eu quero espaço, eu quero que você abra espaço. Né? E a gente conseguiu fazer essa interlocução muito boa com a Record, de quando a gente estreou, mano, por exemplo, botar a Sabrina Sato pra perguntar se é verdade que o melhor x-salada do mundo é aqui de Criciúma. Né? A Ana Hickman falando sobre, vamos fazer um piquenique no Parque das Nações. Né? A Ana Carolina falando: o que você vai fazer depois que você voltar da praia no Rincão? Né? Então, assim, fazer o Brasil olhar pra gente, né? Por outros aspectos que não só o futebol, não só o piso, não só o carvão. Né? A gente tem muitas histórias boas aqui, a gente tem uma riqueza muito, muito grande no sul de Santa Catarina. O que você não conhecia aqui da região que você passou a conhecer muito bem? Você falou assim: peraí, isso aqui existe aqui de verdade. Da cultura. Algumas expressões, né? Que a gente foi pegando, né? Isso é normal, né? Isso é normal. Muitos empresários, essa questão dos parques aqui de Criciúma, né? Que eu não conhecia o Rincão. Você não passava direto, Floripa, passava direto, nunca parou no Rincão? Não conhecia o Rincão. Né? Eu conheci uma parte do Rincão porque meu pai uma vez investiu aqui num empreendimento imobiliário. Na plataforma não, né? Não. Era um clube que ele comprou uma parte e fez um empreendimento. Mas terminou não indo pra frente. Porque a plataforma também não rolou, a outra, né? Não, tem a Sul e tem a Norte. A Norte nunca rolou. Daí eu não conhecia o Rincão, daí alguns restaurantes que eu não conhecia também. Mas isso aí, né? X-salada, você não conhecia o X-salada? Não, X-salada eu já conhecia, claro, né? A gente ia pelo cheiro já, né, cara? Não tem como, né? A gula é maior que a barriga, né? Então, assim, isso aí eu já conhecia, né? Mas eu passei a frequentar mais, eu já ia no estádio, quando eu tava aqui eu dava um jeitinho de jogo. Eu entendi, pelo menos joguinho e tal. Né? Então isso aí eu já curtia, então já tinha essa identificação aqui, né? Com o Sul. Já tinha essa identificação com o Criciúma, mas por vir de um centro maior, cara, quando chega, tem muita gente que fala isso: mas culturalmente eu senti falta. Você sentiu falta o quê? Por exemplo, você foi pra Floripa, você é de Porto Alegre. Sim. Né? Teoricamente, o número de população você foi descendo, né? Floripa é gigante, Sim. Mas nem compara com Porto Alegre. Não. Aí você vem a Criciúma, mas aí você tá em Criciúma aqui, que é extremamente segura, você tem outros valores aqui locais. Sim. O que o choque cultural maior, qual foi pra você? Mano, choque cultural, primeiro que me surpreendeu muito a infraestrutura da cidade para você viver, né? Isso aí, como você colocou, da questão de segurança é muito bacana, né? Você se sente seguro aqui, né? Não tem que andar que nem a família da minha esposa anda com carro blindado em Porto Alegre.
né? Aqui você não precisa de uma situação dessas, né? Essa questão da gente ter um varejo muito bacana, isso aí me surpreendeu, né? Questões das festas regionais, né? O próprio Mampituba, né? Não conhecia o Mampituba, né? Não vivia o Mampituba. Hoje você vê o tamanho do Mampituba, né? Um dos maiores clubes aí do Brasil. Então você começa a viver essas coisas, começa a aderir isso, né? Tanto que quando a gente chegou, tava fazendo 30 anos da conquista da Copa do Brasil, né? E a gente fez uma série para comemorar os 30 anos e lá pelas tantas, uma reunião de diretoria, quando eu disse que eu ia fazer a série, o pessoal, mas pô, faz 30 anos. Eu falei, olha, vamos começar o seguinte, quem tiver uma Copa do Brasil aqui, levanta a mão. Já. Os caras, pô, já chegou assim, com os dois pés. Mas é isso, cara. Meu pai fazia isso em Floripa, cara, em Biguaçu. Ele entrava nos bares em Biguaçu, ele morou lá, com a camisa do Tigre. E aí tá metade Figueirense, metade Avaí. Ele dizia aqui, só levanta a mão e conversa comigo quem tem estrela de Copa do Brasil. Na hora já pra dar briga na hora. Os caras ficavam puto com ele, né, cara? Cara, imagina, não tem como ser diferente, né? Os caras ficavam putaços, cara. E é bacana, né, cara? Leva o nome da nossa cidade pra tudo que é lugar do mundo, né? Você conhece Santiago Mendonça, que teve esse disco contigo. Santiago falando pra mim que ele corria no Ironman, ele corria com a bandeira de Criciúma. Pô, massa, né? Mas quando... da cidade de Criciúma, né? As pessoas perguntavam de onde era. Quando ele começou a correr com a camisa do Tigre, ninguém mais perguntou. Pronto, resolveu, né, cara, parar. Isso aí, a gente tá falando do cara no Havaí, né, meu? Então, legal, bacana, né? Agora me diz uma coisa, quando você começa com a emissora, aí realmente é uma questão de comunicação. Você se deparou com uma realidade de comunicação completamente diferente, com números, né, que você estava construindo, eles não existiam ainda, você tinha uma sombra de uma outra emissora que construiu uma história muito grande aqui. Esses desafios, como é que foram postos para você, sabe? Assim, por ordem de prioridade. Beleza, o que nós vamos ter que fazer primeiro aqui para se estabelecer, para entender como veículo de comunicação? Perfeito, né? A primeira questão, né, mano, que eu acho que a empresa foi muito feliz foi nas contratações. Né? O principal de qualquer empresa, né, em qualquer setor, né, são as pessoas que trabalham com você, é o seu time. E a gente construiu um time muito bom, né? O próprio João, né, como âncora, né? Daí a Gica, né, que não era, né, era do meio rádio e decidiu. Vocês tiraram ela do como é que é, da vida sabática? Ela tava numa vida sabática. Ela tava paz e amor, vivendo na praia, morando no farol, né? Mas ela gostou, né? Tá feliz, tá desenvolvendo um super trabalho, tá fazendo uma boa entrega. Eu sempre digo pra ela que é o melhor ver mais do estado. Né, sei que eu sou suspeito para isso, mas ela realmente, né, vocês trabalham com ela aqui, tu sabe da competência dela, da entrega, de querer fazer diferente, e é isso, né? Então, você sabe que tem um problema, Gica, né, cara? Tem um problema. Você lá na TV, ela tem tempo para fazer as coisas, que é tudo tempo direitinho, né? A TV é diferente do rádio, aí chega aqui, ela quer falar tudo que ela não pode falar lá. Ela não para de falar aqui, pô. Não, ela aqui, ó, que ela não para de falar, né, bicho? Lá é tudo tempo, né, cara? A televisão, ela é um pouquinho diferente. Você já fez TV, você sabe como é que é. Tá louco. Né? E você tem os tempos da rede também, né? Então, assim, o nosso tempo né? Porque a gente tem duas redes, né? São inegociáveis, né? Isso é inegociável na TV, né, cara? Não tem. Isso. É isso que as pessoas não entendem, como é que é. Quando você vê uma matéria que foi feita no ar agora, por exemplo, né? Pô, o pessoal foi de manhã, saiu correndo, fez a pauta, né? Chegou, editou, é pelo menos 1-2 horas para você editar uma matéria de 2 minutos para colocar no ar. Não é instantâneo. Diferente, né? Da rádio, diferente do digital que a gente coloca ali e já sai, né? Ou da rede social, é um pouquinho diferente, né? Dá mais trabalho. Então foi isso, mano. Primeiro, a gente investiu nas pessoas certas e pessoas locais, né? Que sejam, que conhecessem, que vivessem aqui. Porque é esse nosso espírito do regionalismo, né? De se fazer diferente para o regionalismo. Então a gente levantou as principais bandeiras da cidade, a gente sabia do Criciúma, né? A gente já tinha tudo mapeado. Né? Então o que a gente vai entender, né? Pô, quais são as entidades assistenciais que a gente precisa abraçar? Opa, Casa Guido, Baía da Juventude, Abadeus, né? Vamos levantar essas bandeiras, vamos chamar a comunidade. Né? Porque o serviço que a gente termina fazendo, né, mano? É um serviço de comunicação, mas ele né, as pessoas confundem comunicação com poder. Comunicação é serviço. E o serviço é isso, é o pé na lama, é a barriga no balcão, é você conversar com todas as pessoas de diferentes níveis, diferentes classes sociais, diferentes lugares, aprender com elas, né, e viver realmente a cidade. Né, e teve pautas que já saiu de conversa com um cliente comentando uma vez comigo que o salão onde ele cortou cabelo 50 anos ia fechar. E era no centro. Eu falei, cara, quantas pautas já não passaram, quantos assuntos não foram tratados nessa barbearia,
né? Isso aí dá uma baita pauta. 50 né? anos de história, né? E a gente chegou, né, mano, com aquele agravante, tá no meio da pandemia, né? Que nem vocês abriram no meio da pandemia. Sim. Cara, como é que a gente vai, né? A gente olhava e pensava, o que a gente vai fazer para sair um pouco dessa temática, né? Porque era só, né? Era Covid de manhã à noite na televisão. E daí a gente veio com a história do Meu Bairro é 10. Tá. O Meu Bairro é 10 era 15 dias. O primeiro para ser produzido demorou praticamente 15 dias entre entrevistas, edição. É que ninguém tem noção do tamanho disso, quando com imagem, né, cara? Botou imagem e é o carro. É isso. O Meu Bairro é 10 dava 15 minutos, eram 15 dias para produzir o Meu Bairro é 10. Mas com isso, o que a gente fez? A gente fez as pessoas relembrarem do passado, mostrou a evolução da nossa cidade, né? Conseguiu colocar histórias que até então as pessoas não sabiam, né? Daquele bairro, contar curiosidades, por que é próspera, enfim, né? Porque tem muita gente, assim como eu, tem muita gente fora que veio morar aqui pela qualidade de vida, né? Por uma série de fatores, por oportunidades de emprego, né? Então, né, mostrar para essas pessoas o que é. E sair também daquele clima. E foi muito bacana, né? Assim como depois veio as séries essenciais que a gente fez. Né? Então, assim, é justamente isso. A gente conta histórias, né? A gente dá o fato, as pessoas decidem, né, como elas querem ver, se é positivo ou negativo. Ok, né? A gente não tá aqui para opinar, mas a gente também tem a capacidade de fazer uma produção jornalística diferenciada e mostrando as coisas boas. Uma curiosidade, em 5 anos, alguma vez a sua equipe foi escorrachada de algum lugar ou não? Já mandaram embora essa coisa de matéria, tal, ou já não aconteceu? Não, teve uma vez fazendo uma cobertura que eles nos confundiram. E fazendo uma cobertura dos protestos, né? Como confundiram com outra emissora? Como confundiram com a outra emissora e daí queriam bater na nossa equipe, daí quando eles viram que era daí eles, né? Mas era o pessoal que tava trancando ali a estrada. O pessoal da época do exército? Trancando a estrada, na verdade era na estrada, né? Eram os caminhoneiros na estrada. Né? Quando eles trancaram a estrada. Quase apanharam? Quase apanharam, né? Quase apanharam. Fora isso, tranquilo? Fora isso, tranquilo. Né? Porque a gente tem uma equipe muito engajada, né? Todos os nossos comunicadores, eles têm uma relevância na comunidade, eles participam na comunidade, eles já têm uma história construída aqui, né? Então... Bruxo, me diz uma coisa, essa condição que você tem de tempo, né? A vida da TV ser alocada, né? Ser muito padrão por tempo, isso de alguma maneira te prejudica na expansão, por exemplo, de pautas? Pô, quero fazer 20 pautas hoje, mas não adianta. Não adiantaria nem eu fazer, tu entende? Como é que funciona isso? Isso sim, né, mano? A gente tem que ter uma logística muito grande na escala, né? Pra você poder estar acompanhando o que acontece, porque o jornalismo, ele é diário, 24 horas, né? No final de semana a gente não tem um balanço geral, nem um ver mais exclusivo, né? Por exemplo, no sábado, o nosso balanço geral, ele é estadual. Mas a gente entra daqui, assim como na programação estadual, que a gente também entra, de manhã cedo, né? Sendo ar. Depois a gente entra no Cidade Alerta à noite, no ND Notícias com a Márcia Dutra e com o Paulo Alceu, né? A gente entra falando daqui para todo o estado. No final de semana a gente tem o Clube da Bola, que a gente fala sobre futebol, tá o Renato Sem Mensagem ali falando sobre futebol, como todo o estado, né? Mas é diferente. Daí isso você tem que organizar bastante, né? Organizar com antecedência, ver as pautas, confirmar e para produzir o material, porque não é só pegar né? A não ser que você entre ao vivo, né? Aí outra pegada. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro que sim. Tá, eu tenho o prazer de receber ele, grande bruxo, grande amigo, Gabriel Rabeixe aqui, diretor regional da NDTV, da Record, aqui no Manos Radio Show. Rapidinho, eu já volto aqui na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a comunicação nos conecta, e ele tá aqui comigo, grande bruxo, grande amigo, Gabriel Rabeixe, diretor regional da NDTV, que tá aqui falando um pouquinho de história, comunicação, nem sei o que nós estamos falando mais, cara, mas nem sei onde é que nós paramos aí no meio desse papo aí. Você tava falando realmente das diferenças, das particularidades, né, da emissora. Fazer comunicação e fazer TV hoje é mais fácil do que 10 anos atrás para você? Você que tem essa história. Sim, tem algumas coisas assim, né, mano? Porque, né, quando a gente entra com ao vivo, por exemplo, né? Hoje a gente compra um aparelho, né? A gente tem a locação de um aparelho chamado Multilink, que tem todos os chips de operadora, né? Então, a tecnologia veio para isso, mas quando eu comecei em televisão, né? A gente tinha que pedir um link pra Embratel com 30 dias de antecedência, pagar um caminhão de dinheiro, trazer um caminhão de externa, né? Cara, se você for fazer, por exemplo, né? A Record esse ano fez um grande investimento e nós juntos investimos no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro. Cara,
se o Criciúma estivesse na Série A, a gente ia transmitir daqui, mano. Animal, né, cara? Daí a gente ia trazer um caminhão de externo, daí sim, né, cara? Isso dá muito trabalho, porque transmitir um jogo de futebol, né? Vocês têm o tabelando aqui, vocês né? Mas assim, quando você tem câmeras, né? Não, devido às proporções, aqui já é caótico, cara, que é só rádio, pô. Né? É difícil, imagina a TV. Tem essas particularidades, mas assim, é mais fácil. É mais fácil que você consegue mais agilidade hoje, você consegue colocar as coisas, né? Porque a comunicação mudou, né, mano? Assim, quando eu comecei em agência de propaganda. Lá em Porto Alegre. Isso lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Eu trabalhava numa agência chamada Scala. Tá. Né? Você falou que é atendimento? Atendimento, o que você fazia? Eu comecei como mídia. Com mídia, pô? Você preenchia planilha? Eu preenchia a planilha. Cara, eu preenchia a planilha e xizinho, era xizinho. Era isso, né? Daí você estudava, não tinha essa facilidade de acesso que você tem à informação. Então você tinha que conhecer profundamente os veículos que você anunciava. Né? Fazer o check-in desses veículos. Chegava sexta-feira à tarde, mano, das 2 da tarde às 6 da tarde, eu ficava do lado de um fax passando PI pros veículos, porque você tinha que fazer o encaixe da mídia no sábado, domingo e segunda, né? Então, imagina quando você trabalha com vários veículos de comunicação em todo o Brasil. Então, quantidade de fax você passava? Cara, passava o dia inteiro fazendo isso. Então, assim, a comunicação, ela mudou, ela evoluiu, ela é mais ágil, ela é mais rápida. Por exemplo, hoje vocês têm, por exemplo, câmeras de altíssima qualidade, mas muitas matérias vocês acabam usando o celular também, não usa? Tem que usar? Como é que funciona isso aí? Mas quando é um quadro, quando assim, é uma cena. Porque às vezes o celular resolve, né, cara? Mas não. A gente tem um padrão que a gente tem que seguir daí, porque, né, eu sempre brinco com o pessoal que a gente tem um nome e um sobrenome, né? O nosso nome é ND, o nosso sobrenome é Record. Né? Então, assim, a gente tem que seguir o padrão das duas redes, né? Então, assim, você tem um nível de equipamento que você tem que ter. Então, as nossas câmeras vieram, né? E a brincadeira lá dentro do grupo é essa, porque é o Gabriel que chegou e tudo zero. A gente trouxe tudo zero, mano. Tudo novinho. Cara, foi o maior investimento que o grupo de comunicação fez, né, no sul de Santa Catarina, né? Justamente porque a gente entendia que aí a gente estava completo, né? Estando nas 6 macro regiões do estado. E cobrindo isso, né? Cobrindo o que acontece aqui no sul. Então a gente investiu bastante nisso, né? Depois de investir em pessoas, a gente investiu em equipamentos, né? E você tem que seguir essa regra. Alguma coisa, claro, quando é um quadro, daí é uma rede social, daí a gente termina utilizando o celular. Aí vai a particularidade de cada um dos veículos, né? Tá, vem cá, você falou de padrão. Acho que a Record foi a primeira a transmissão digital do Brasil. Foi da Record? Aqui em Santa Catarina, o primeiro grupo a investir no digital? No digital fomos nós. Eu me lembro dessas histórias do digital. Fomos nós o primeiro grupo a investir em digital, sinal digital, entender essa nova tecnologia. Então, me diz uma coisa, a partida do Silvio Santos melhorou o mundo para vocês de alguma maneira? Como é que vocês, como é que é esse movimento do mercado? Eu não tô falando de audiência, cara, não é isso, né? Que não existe um ser humano de comunicação que não respeite o Silvio, independente da emissora. Claro. Mas como é que foi isso, sabe? Como é que vocês sentiram isso no mercado? Cara, assim, o Silvio é um ícone, né? Como tu falou, é um ícone da televisão brasileira, né? Nós já fomos do SBT, eu já trabalhei no SBT, né? Já teve a bandeira dele. Oi, Rochelle. Que era o SCC, não era? Não, o SCC o nosso era a Rede SC. Rede SC. O que era SCC? SCC é o SBT hoje, né? É o SBT da família Amaral. Tá, entendi. Tá, beleza. Só da família Amaral. Só pra contextualizar, porque eu me lembro da SCC e tal, daí... É isso, né? Então, assim, Silvio Santos, cara, é um ícone da TV brasileira. Dentro da... É que é diferente a programação, né? Se a gente for pegar, a grosso modo, o SBT, de uma maneira simplista, 60% da programação do SBT é entretenimento. Né? Tanto que eles usam o slogan da TV da família. Né? 60% da programação da Record é informação, é jornalismo. Entendi. Por quê? Porque foi o caminho que a Record escolheu seguir, né? Porque entendeu que precisava investir mais em jornalismo até para fazer um contraponto com a Globo. Entendi. Né? Então a gente também terminou indo por esse caminho, porque a gente entende, né? Hoje, essa semana a gente está comemorando que o Grupo ND, a gente já tem uma equipe, nós somos o único grupo televisivo de Santa Catarina que tem uma equipe de jornalismo em Brasília. Cara, legal. E agora a gente botou o nosso digital em Brasília e São Paulo também, mano, porque a gente entende que o nosso portal, né, a gente comemorou que ano passado a gente passou de 1 bilhão de acessos, né? Somos o 5º maior portal do Brasil. Muito acesso, cara, 1 bilhão de acessos. Foi o ano isso, né? Tá mais acessado aqui o Ney ainda? Como é que é?
Cara, aqui o Ney é muito acessado. De colunistas, o Ney é o maior hoje. É o Ney o maior. Ele tá sempre em primeiro, segundo lugar. O Ney te incomoda muito, cara. Porque o Ney incomoda, cara. Como é que ele tá lá contigo? Ele tá tranquilo? Não, o Ney é tranquilíssimo, né? Eu já peguei o Ney numa fase mais calma, né? Você pegou o Ney você pegou o Ney na fase... Não, o pior é quando juntava o Ney e o Murilo, né? Teve um programa aqui, você não sabia disso? Não. Eles nunca te contaram? Não. Na antiga Transamérica, que teve um programa, se eu não me engano era 12h, 1h, não lembro, porque eu ouvia, era o Ney e o Murilo fazendo um programa de rádio. Aí, meu velho. Imagina que você imagina o tamanho da dor de cabeça que eles dão. Não, imagina, né? A banca de advogados devia ser muito boa, né? Pô, cara, os dois tiveram. Eu me lembro, eu ouvi o programa deles, porque era só balaio, pô. Era só balaio. Não, o Ney tá muito tranquilo, ele gosta do que ele faz, cara, né? O Ney tá muito bem no ar, cara. Não, tá muito bem no ar, tá à vontade, ele gosta do que ele faz. Né? As pessoas mandam pauta pra ele é super elogiado, né? Ele tem uma entrada muito boa e ele brinca que ele vai do luxo ao lixo, ele circula por tudo, né? Ele se reinventou para estar no grupo. Isso foi muito bacana da parte dele, né? Ter se reinventado, ter entendido o que era a nossa proposta e ter vindo com a gente, né? Então, assim, o Ney já chegou, teve um mês que o Ney foi o recorde de audiência absurdo. Né? Aqui a gente tem uma equipe também que faz nosso digital, nossa equipe fez em janeiro, por exemplo, quase 9,5 milhões de page views só aqui, sem contar os números do Ney. Então, é animal, é justamente por isso. Daí a gente vai falar sobre diversos assuntos, economia, política, jornalismo. Você tem muita editoria também, né, cara? Tem muita editoria pra caramba. Tem editoria pra caramba, sim, porque a gente tem muitos, né? A gente tem muitas frentes que a gente tem que atuar, né, mano? A gente não pode ficar só em algum lado. Como é que você classifica a importância da informação? O que é mais importante para você, por exemplo, como diretor-geral? Você tem filtros, você tem preferências, só que as suas preferências às vezes não dão audiência. Não, mano, mas isso aí eu já aprendi quando a gente tava, né, e continuo aprendendo. Quando eu comecei como publicitário, né? Você como publicitário, você não tem que pensar no seu gosto, você tem que pensar no gosto de quem vai comprar do seu cliente, seja o produto ou o serviço. Né? E a comunicação está aqui para informar. A gente tem, né, a parte séria, né? A gente tem as brincadeiras, a descontração, mas a parte séria é colocar as informações que são importantes e relevantes, né, para a nossa população. Daí a gente tem a Eliane, né? A Eliane Gonçalves, que é a nossa gerente de jornalismo. A gente tem toda uma equipe lá dentro, né? Que as pessoas não veem no back office, né? Que é gigante, porque não é gigante, né? Então a gente discute as pautas, né? Toda semana a gente tem uma reunião para ver quais são as pautas mais importantes. A Eliane também faz o contraponto com o Meneguin, que é o nosso diretor de jornalismo lá em Florianópolis, pra gente estar trocando alguma informação. Então, assim, a gente tem uma equipe muito experiente, né? E eles já vão definindo a pauta. É óbvio que uma coisa ou outra, sim, mas as nossas preferências não importam. O que importa é o nosso telespectador, para quem a gente faz a programação, para quem a gente constrói a nossa programação, né? Depois o internauta, enfim, né? No mesmo, né? Tá, me diz uma coisa, você morando aqui, você acaba vivendo Criciúma e valorizando a terra mais do que quem tá fora. Isso é inevitável. Claro, né? Claro que sim. E é óbvio que você quer que Criciúma seja mais relevante, né? Inclusive Santa Catarina e Brasil. Isso te tornou chato alguma vez pra rede dizer, pô, preciso de mais espaço, porque o teu papel também é esse. Não, eu brigo por isso, esse é o meu papel, exatamente isso. É o nosso papel aqui, é defender a nossa terra. É hipervalorizar o negócio, é nosso, né? É isso, é exatamente isso, mas, né, eles nos atendem super bem, não posso reclamar disso. Claro, nem tudo que a gente quer fazer dá, mas a gente tem que, né, o não, a gente acorda de manhã com vários nãos, né? A gente tem que transformar os nãos em sim. Né? Hoje o pessoal fala, matar um leão por dia. Eu sempre brinco que o problema não é tu matar um leão por dia, é desviar das antas no meio do caminho, né? Isso em tudo na vida, né, mano? Mas assim, cara, graças a Deus na Record a gente tem aí uma proximidade muito forte, né? Com a cabeça de rede em Florianópolis também. Então, assim, eles entendem as nossas pautas e isso aí é uma visão do Petrelli, né, cara? De saber que cada região tem as suas particularidades e cada uma das regiões vão saber o que é importante, não é Florianópolis, não é Rio, não é São Paulo, não é Brasília. O que é importante para nós aqui no Sul. As nossas pautas são diferentes, né? Então, é colocar isso, né? De uma forma muito tranquila e brigar pelo nosso espaço, seja estadual, seja nacional, né? A gente está sempre brigando. Como é que você enxerga a comunicação para esse ano? Seja regionalmente, seja estadualmente ou a nível Brasil? Cada vez mais as pessoas estão interessadas em saber o que acontece na aldeia, né? Elas querem saber o que acontece na sua rua, quando é que vão, né?
é importante, né, também a gente passar o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, né? A gente tá vivendo uma era, né, mano, que a gente está sobrecarregado de informações, né? O digital, ele é muito bacana porque ele te abriu espaço para tu conhecer muita coisa que você não conhecia. Ô Bruxo, você falou disso aí, de sobrecarregar. Cara, eu vi um dado de essas pesquisas loucas aí, que nós consumimos por dia hoje o equivalente a 8 jornais Folha de São Paulo. Absurdo, né? A gente consumia, sei lá, um jornal Folha de São Paulo no mês, que você não conseguia, sabe assim, eu não ia ler ele todo no dia. Sim. E hoje a gente consome 8 jornais inteiros de informação, teoricamente, por dia. Daí que tá o papel do meio de comunicação, é fazer a curadoria desse conteúdo, saber o que é importante e o que não é. Porque o digital, ele te abriu essa possibilidade, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas no digital falando sobre coisas que elas não entendem. Né? Normal, né? E aí que tá o papel do meio de comunicação sério. Primeiro, em checar essa informação, né, mano? Porque tem muito isso, né? Mas o portal lá deu primeiro. A gente tava até conversando com a Eliane esses dias. O portal... Cara, a gente primeiro vai checar a informação. Não tem que ser o primeiro, tem que ser mas todo dia eu recebo um print no grupo da família de um portal que eu nem faço ideia que existe. Pois é. Pô, velho. Né? Então, você vai ver o portal lá, o cara não tem nem nada no portal. Pô, peraí. Você sabe, você é uma pessoa da comunicação, você sabe o compromisso que a gente tem com a verdade, o compromisso que a gente tem com as pessoas, né? Porque assim, a vantagem de se morar também aqui é isso, né, cara? Por exemplo, se a gente dá uma notícia errada, tu acha que nós vamos puxar a orelha do João Paulo no restaurante, no posto de gasolina, né? Da Gica. Cara, isso que é o bacana, né? Então, assim, a gente tem muito esse compromisso de saber o que é o certo, o que não é o certo, de checar essa informação, né? De levar algo realmente relevante para a população. Cara, você falou do poder, eu nunca esqueço de um querido amigo, João Pedro Herman, você conhece ele? Sim. Uma figuraça. Ele contou uma vez para mim que ele disse o seguinte: mano, antigamente, há 25, 30 anos atrás, um veículo de comunicação era uma espingarda. Olha só, não sei se ele te falou isso aí. Ele falou para mim, eu nunca esqueci. É uma espingarda que você só tem uma bala. Você aponta para todo mundo, ameaça, mas não atira. E falando de poder, isso aí ele falou para mim, eu nunca esqueci, cara, sobre isso. Hoje, quando você fala de poder, isso não é mais a verdade. Nem a nossa filosofia. Já foi, né? Não é mais feio. Comunicação é serviço, mano, né? Comunicação é serviço, é prestar o serviço para a comunidade, assim como um órgão público, assim como, né? A gente precisa colocar a informação e ter audiência por isso, né? Conquistar essa audiência, né? Isso aí nos deixa muito felizes porque a gente vem conquistando a audiência, né? Mês a mês, que a gente vê o digital todos os meses, né? A gente vê a evolução que a gente conseguiu conquistar com o digital. Né? Isso também se traduz na televisão, obviamente, né? Aquela coisa assim de você tá falando do Ney. Esses dias eu fui com o Ney no lugar, né? Daqui a pouco veio o garçom pedindo pra tirar uma foto com o Ney. Pô, né? Você vê o tamanho da parada. Né? Daí eu falei, pô, Ney, quanto é que tu deu pra ele, né? Mas fiz a brincadeira com ele, mas assim, cara, isso é o reconhecimento, né? Isso é o reconhecimento, assim, né? Mas assim, agora uma coisa também, cara, por estar à frente e criar muita coisa, estar envolvido em muita coisa, inevitavelmente algumas coisas que deveriam ser grandes acabam sendo mais descartáveis para você. Isso eu falo pela função do diretor, sabe, assim, não é o rabeche. Sim. Né? O rito do cargo faz com que você tenha que não valorizar tantas coisas porque o caminhão tá passando e a rede escavadeira tá por cima. Como é que funciona isso, cara? Às vezes, sabe assim, poxa, precisava dar mais uma atenção aqui, mas não tem jeito, cara, vai ter que ir. É um aprendizado diário. É um aprendizado diário e outra, né, mano, assim, a gente tem um time, né? E o time é o que constrói o nosso negócio. Então, a gente está muito bem servido de time ali na ND, no grupo ND aqui, em todo o estado também, né? Mas é isso, é colaborativo, é uma construção. Por exemplo, né? Esse ano, o que a gente vai fazer de diferente para esse ano? Pô, esse ano a gente começou com quadros novos, então me chama que eu vou no balanço geral, para a comunidade poder ter um espaço para reclamar daquelas coisas que daqui a pouco elas não conseguiram ser atendidas, e a gente vai fazer essa função também, né? É importante. A segunda temporada do Amarelinho, quantas histórias bacanas a gente viu no Amarelinho, né? Muitas histórias, né? Interessantíssimas, né? Até a gente pegou uma esses dias que a menina que a gente entrevistou, ela quer ser jornalista, ela tá fazendo faculdade de jornalismo. Pô, então tá, né? E já botamos ela no ar pra falar. Então, assim, testar, já vai? Já vai. E é assim, cara, é isso, é vivendo, é isso, né? É vivendo, né? Então, assim, as pautas elas vêm a todo momento.
tem uma equipe grande para poder cuidar, né? A gente, nesses quase 5 anos, a gente já dobrou de tamanho em termos de equipe, né, mano? Então a gente tem, como eu falei, a sucursal lá em Tubarão, a gente tem nossa equipe do digital, das nossas redes sociais. Né? Tá, ele aqui, antigamente, cara, os jornalistas se brigavam pela capa do jornal, né? Existia uma guerra interna. Dentro da TV eles se brigam pela matéria para ir nacional. Como é que funciona esse gerenciamento das equipes, sabe? Porque tem uma competição. Sim. E tem que existir também pro cara se coçar, né? Sim, tem que ter. O cara tem que ter um tubarão ali para ele se sentir desconfortável. Para ele se sentir desconfortável. Não, na nossa equipe não tem, porque todo mundo, né, sabe o seu espaço, tá muito claro, o que cada um faz, as Mas você pautas. já trabalhou com isso, cara. Claro, eu tenho claro certeza. Claro que sim. Esse gerenciamento aí, isso aí é uma merda pro cara, gestor, né? Pro gestor é complicado, né? A gente tem que ir adequando. Mas assim, aqui é tranquilo em relação a isso, a gente não tem muito disso, porque a equipe já é mais sênior. Tá, entendi. O pessoal já tá calejado. Já tá calejado. Tá. Mas eventualmente sempre surge alguma coisa, daí você esclarece. Né? A gente sempre privilegia a questão do tempo de casa. Tá. Né? Isso para nós é muito importante. Tanto que a gente tem vários profissionais aqui no grupo, aqui no Sul, que cresceram ao longo do tempo e foram subindo cargos, né? Entendi. A própria Eliane, né? Que hoje é a nossa gerente de jornalismo. E Eliane é simpática, né? Que a gente boa demais, né? Bonice, e ela é tranquila, né? Tranquila. E ela é tranquila, né, cara? Tranquila, sabe? Tem muita experiência. Escuta, é isso, mas tem que, ao mesmo tempo, o negócio precisa andar. Então, ela também tem que fazer o lado de cobrar as pessoas para que o negócio ande, para que a gente coloque tudo no ar. Tá, e daqui 5 anos, como é que você enxerga a ND aqui na região, cara? Cara, com muita humildade a gente quer crescer cada vez mais, né? Eu acho que assim, é saber que a gente pode crescer, o que a gente pode evoluir. Humildade de veículo de comunicação pra mim é igual dizer no futebol que você respeita o adversário. É só pro forma, porra. Não. Eu acho que é assim, mano. Não, quem tá falando sou eu, não é você. Não, eu foi sei, o mano perfeito. que falou, não foi o Rabeixe, pô. Não, perfeito. Não, é que a gente fala isso, mano, porque assim, desde o primeiro momento, quando a gente abriu aqui a emissora, eu já deixei isso claro pra equipe. Nosso objetivo, né, porque você tem que, né, fazer um planejamento estratégico, né? Então, qual é que era o nosso planejamento estratégico? Cara, a gente quer ser líder de audiência. Como é que a gente vai conquistar essa liderança de audiência tendo um concorrente, né, que já tá 40 anos na praça e você chegou agora, né? Então a gente, peraí, a gente vai dar mais conteúdo. Então a gente vai dar um tempo maior. Isso nos custa mais ter um tempo maior. Tu tem que ter uma equipe maior, tu tem que ter um planejamento maior, escala maior, né? Então você investe nisso, mais equipamentos, mais carros. Então a gente fez todo esse investimento, né? A gente entendeu isso, né? E assim, eu ouvi de muitas pessoas que a gente estava conseguindo resgatar o que tinha antes, né? Quando era Eldorado, a televisão Eldorado, né? De ter as pessoas daqui locais falando, fazendo uma programação regional, e entendendo essas bandeiras que a gente chama da comunidade. O que é importante? O que a gente tem que falar? Né? Com quem a gente tem que falar? Para quem a gente tem que falar? Né? Então tem, né, o que a gente aprende na faculdade de comunicação, quem, quando, onde, como, porque tudo isso a gente respeita, mas a gente tem que ter um objetivo definido. Cara, o que a gente quer? Cara, a gente tem que ser na programação regional, a gente tem que ser líder, a programação da Record, né? A Record vem se reinventando, né? Olha quantos reality shows a gente foi subindo ao longo dos anos, a Record foi fazendo, né? Essa questão das novelas, que são novelas históricas, bíblicas, mas que, você pode deixar um filho tranquilo na frente da novela, né? Tem uma história aí que a gente está contando, então é muito bacana também. Então, assim, programação de filmes, enfim, você fazer o conjunto, fazer o equilíbrio, tentar fazer o equilíbrio. Mas qual é que é a nossa principal fonte? É a informação. A Record entrou no streaming de alguma maneira ou não? Sim, a Record tem o próprio streaming. O ND, o grupo ND tem o seu streaming. Qual é o streaming? Né? A gente tem o ND+. Tá. O ND+, por exemplo, você agora consegue ver o programa da Gica ao vivo pelo nosso streaming, aonde você estiver. Aonde você estiver. Né? Então você consegue ver toda a nossa programação. Né? Se você não conseguiu ver ao vivo, você consegue ver daí no portal as matérias que cada uma das regiões produz. Mas por exemplo, tem streaming de assinatura com material exclusivo ou não? A Record sim. A Record tem. Nós não. Né? E tanto que a gente disponibiliza, porque a gente também investe nessa produção local. Então, por exemplo, né, quando a gente fez a série Anitta,
Pô, a gente contou a história a gente fez uma série da Anitta, né? A gente contou toda a história da Anitta, tá ali dentro do nosso streaming. A gente tá fazendo esse ano, a gente tá comemorando 150 anos da colonização italiana. Tá. Cara, a gente pegou nossa equipe, ficou um mês na Itália, gravando, né? Fomos buscar as famílias e mostrar, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a família Giassi, aqui, e a família Giassi lá. Você buscou lá? A gente buscou lá, né? A gente conseguiu buscar lá, né? Fontana, enfim, a gente conseguiu fazer, legal, cara, mostrar isso, né? E mostrar de onde que veio, né, cara? Porque a gente tem essa característica aqui no sul, né? A gente é um povo muito trabalhador, a gente acorda cedo, trabalha, e os italianos vieram pra cá com uma promessa, terminaram encontrando um outro cenário, e cara, é isso que a gente tem na frente, então vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar e vamos fazer. E é por isso que a gente brinca que a gente é a Suíça brasileira, né, cara? Porque Santa Catarina é um estado que é muito pra frente, né? Que a gente vê o empresário à frente, lutando, correndo, buscando, fazendo, né? Crescendo. Olha o que é o nosso PIB em tamanho e o tamanho do nosso estado. Né? Nós somos o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Se começar a falar, a gente é o primeiro em muita coisa, né? Então é isso. E nós aqui no sul a gente vai levando isso pra nós. Não é fantástico, é o quê? Pô, cara, não fantástico. Não pode, não é fantástico. Fantástico, não. Ô, Bruxo, prazeraço te receber, não dá tempo pra mais nada, sempre baita papo contigo, cara, pô. Falar de comunicação e tudo. Eu que agradeço, a gente vai ficar uns 3 dias aqui, né? O pessoal vai enjoar da gente, né, mano? Não, já enjoou, né? Vai 1 hora eu tô falando de comunicação, os caras, esses dois aí não podem falar. Prazeraço, cara, sucesso cada vez mais. Obrigado pelo espaço, sucesso pra nós, mano, parabéns aí pela 92, fazendo um trabalho diferenciado. Né? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, abração do nosso querido Marco Gaúcho, o Gauchão tá te mandando um abraço de gaúcho pra gaúcho, né? Daí é muita puxa-saquismo aqui. Beleza, Gabriel Rabeixe comigo aqui, diretor-geral da ND TV Record, aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música